Saudações vascaína, Rocha na voz, tamo junto rapaziada, aqui do canal Vasco de Verdade, tá? Muito feliz aí pela vitória do Vasco, tá? Muito bom vencer, é muito bom ser Vasco, Então galera, eu quero dizer pra vocês o seguinte, eu falei, né, que o Renato Gaúcho era um cara bem preparado, um cara bem qualificado ali, ia trabalhar bastante o emocional da equipe, ia ganhar o vestiário com facilidade. E primeiro jogo pelo Vasco, já é outro Vasco. O Vasco já tem outra cara. Algumas falhas, né, bizarras ali, né? Posses de bola ali. Um passe de bola meio. Um passe de 1,20 m, 1 metro, errando. Mas tivemos variações táticas, tivemos infiltrações, tivemos jogadas ensaiadas. Teve principalmente garra e determinação de ganhar a partida o tempo inteiro. Os jogadores correram, se doaram, se dedicaram o jogo todo. Então, tá. No momento em que o Lucas Piton deu aquele vacilo, tomou o gol ali, o Vasco toma o gol, já o Renato Gaúcho ia substituir ele no intervalo, né, para poder até mesmo preservar ele, né, porque a torcida já estava vaiando. E aí ia mexer no emocional de toda a equipe, ele falou isso na entrevista coletiva, pós-jogo. Então, muito inteligente, muito sábio. Começa bem. Primeiro jogo dele, o Vasco sai do último colocado, de 20ª posição para a 15ª, tá? Na 4 pontos. E vai pegar um Cruzeiro que não tá muito bem, o futebol não tá jogando tão bem assim, né? Tá no Mineirão contra o Tite. E se ganhar, vai a 7 pontos. Então já dá mais um salto na tabela. E eu acredito, tá? Eu acredito que temos capacidade sim de chegar lá e vencer o Cruzeiro. Até porque o Vasco hoje, o futebol vem jogando com o Renato Gaúcho. Que vem jogando não, que jogou hoje, que foi o primeiro jogo, né? Futebol que o Vasco apresentou hoje, temos capacidade sim de ganhar do Cruzeiro lá dentro do Mineirão, tá? Não é esse bicho de 7 cabeças, tá? Não é. Eu vi o jogo contra o Flamengo ontem, foi um jogo de horror. Um jogo de horror, meu Deus. Ganhou do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro, no final do estadual ali, consegue ser pior do que o América Mineiro. Essa é a verdade. Então, é isso aí que eu quero destacar aqui o Thiago Mendes, que jogou muito, capitão, fez o gol da vitória. Tá? O Andrés Gomes, que não para, não cansa de correr. Não cansa de correr. Esse cara, pô, ele não vai ficar muito tempo no Vasco. Vai acabar a Copa aí, ele vai querer ir embora. Tá? Aí ele mesmo falou no dia que ele chegou na entrevista, falou que tava vindo para jogar e ficar um tempo aqui e depois voltar para Europa. Então, tomara que ele mude de ideia, né? Tomara que ele mude de ideia. Vamos ver como que vai se comportar, como que vai ser essa situação aí. Tá? Quero destacar também o Hugo Moura, jogou bem, Hugo Moura. Gostei do futebol do Hugo Moura. Apesar que eu nunca dá uns vacilos, vai expulso, pá, mas aquele estilo de jogo maluco do Fernando Diniz, não tem como o jogador nenhum jogar bem. Não dá. Porque o Fernando Diniz, ele conseguiu fazer um trabalho no Vasco pior do que ele fez no Fluminense quando foi campeão da Libertadores em 2023. Tá me entendendo? O Fernando Diniz conseguiu fazer um trabalho pior do que ele fez no Fluminense. Tá, então, parabéns ao Vasco da Gama. Vamos dormir essa noite felizes, tá? Vascaínos, contentes. Amanhã podemos sair tranquilo, de cabeça erguida, porque ganhamos, não estamos mais na zona. Temos um técnico e temos um elenco capaz, porque eu sempre falei aqui, cara, o elenco do Vasco ele não é ruim. É um dos melhores elencos desde 2020, desde 2011. De 2011 para cá é um dos melhores elencos. Não tá com o elenco para estar brigando lá embaixo. E tem alguns canais aí falando, né? A hora do Vasco falou que o Vasco ia cair
ia brigar para cair esse ano mais uma vez. E eu falei lá, até no comentei no canal deles lá. Falei, calma, calma, porque tá muito cedo. São 4 rodadas apenas. Chegou o treinador agora. Vamos apoiar, vamos torcer. Pensamento positivo. O Vasco não vai brigar para cair. Tem muito campeonato pela frente ainda, tá? E certamente eles não gostam, né? Lógico. Canal nenhum, influencer nenhum gosta de ser contrariado. Então, a minha opinião é essa. Tá muito cedo, o campeonato tá no início. Tá? Eu já falei que não, o Vasco não cai. Esse ano o Vasco não vai cair. Não vai cair, pode ficar tranquilo. O Vasco não cai. Tá? Não vai cair. Por quê? Porque eu tenho um pensamento positivo. Eu acompanho o futebol, eu analiso o futebol. Eu entendo que tem times piores do que o nosso. Tá? E a campanha e o que o Vasco vem fazendo, a diretoria, não é para ficar brigando para cair. O Pedrinho está fazendo um trabalho ali razoável na diretoria do Vasco financeiramente, estrutura tá bacana, trouxe um treinador preparado, um treinador de ponta, porque o Renato Gaúcho é um treinador de ponta, tá? Então, o elenco do Vasco não é ruim, tem alguns jogadores que estão abaixo da média, tá? O Spinelli, o Brenner, beleza? Mas quem? O Nuno. Mas isso daí é questão de momento, questão de tempo para poder melhorar. E o Renato Gaúcho, ele é capaz de consertar essas coisas, beleza? Tá, então, já falei da jogada do Cuiabano, entrou muito bem. O Adson, também tô gostando do Adson. Agora, que jogada do DVD, né? Que partida, gostei ali. Foi um pouco simples ali, ele pouco simples no jogo, não apareceu tanto assim. Porém, quando apareceu, ele apareceu fazendo o certo, né? Ele fez aquela parede ali, escorando a bola fez o pivô, deixando a bola pro Thiago Mendes, que pisou na área e bateu bonito, né? Então, é um treinador, é um centroavante, né? Eu sempre falei que ele poderia sim jogar de centroavante. Então, Renato Gaúcho, só quero parabenizar pelas escolhas certas. E é isso, galera. O treinador do Palmeiras, né? Falando aqui, tava vendo lá o que ficou no lugar do Abel, que eu não lembro o nome dele. Falando que o gramado do Vasco estava horrível, São Januário. Parece que foi plantado batata, criticando o campo. O engraçado é que o Palmeiras, ele é o time mais chorão que tem no Campeonato Brasileiro. É o time mais chorão que eu já vi na minha vida. Os caras choram quando ganha. Mesmo ganhando, eles reclamam de alguma coisa. Quando perde, reclama. E detalhe, a maioria das vezes ganha com a ajuda do VAR. Tá? Só chegou na final do Paulista por causa da ajuda do VAR, interferências, né? Então, falou que o gramado era horrível, mas joga naquela porcaria daquela grama sintética lá. Aí se falam mal da grama sintética, eles ficam bravos, né? Tá de brincadeira, pô. Ano passado, quando o jogo foi lá pra Brasília, só ganhou da gente porque o Hugo Moura entregou a paçoca. Aí no segundo jogo, ganharam de 3-0 porque o Fernando Diniz foi igual um malucão lá, botou um time todo aberto para poder jogar de igual para igual. O que o Renato Gaúcho fez hoje para ganhar do Palmeiras? Botou o time fechadinho no primeiro tempo, controlando ali, saindo no contra-ataque. E no segundo tempo saiu para sufocar, pô. E pronto, conseguimos buscar a vitória. Então não é difícil de ganhar do Palmeiras. O Palmeiras não é esse time, esse bicho de 7 cabeças. Lembrando que teve alguns desfalques, mas não é o suficiente para falar que o time estava. O Vasco pegou o time misto do Palmeiras, não. O Maurício estava machucado, o Vitor Roque não foi pro jogo porque não quiseram levar, tá? Deram descanso para ele. E o nome do outro jogador, Maurício. Esqueci o nome do outro jogador lá. Mas se eu não me engano são 3 ou 4. 3 ou 4 que não foi pro jogo, tá? Um porque foi poupado, que é o Vitor Roque, e 3 se recuperando lá com teor de carga. Então, não justifica, tá?
Se falarem, o Vasco ganhou o misto do Palmeiras. Não, o Vasco ganhou o Palmeiras, principal. Porque tava o Gustavo Gomes, John Arias, tava o Felipe Azevedo, o Marlon Freitas, tava o goleiro Miguel. Então, tá tudo certo, galera. O Vasco ganhou porque jogou bastante, mereceu a vitória. Tá? Vou ficar por aqui, eu tô com muito sono, por isso que eu tô falando assim, vocês me desculpem. Correria do dia a dia do trabalho tá difícil, tá complicado, tá? Eu que sou pedreiro, trabalho com serviço bruto, pesado, e essa hora assim já era pra estar no berço. Então, eu fiquei acordado pra ver o jogo do Vasco. Tamo junto, vitória Vascão. Saudações vascaína. Domingo tem mais uma vitória. Vamos por mais.